Então, isso aqui é um objeto de banco, igual database, igual user, igual table. Então, vamos ver esse novo objeto de banco aqui. Ó. Perspectiva que tem, para que ele serviria? Exatamente a tradução, né? Ele vai fornecer uma visão de alguma coisa que existe no banco de dados para um usuário ou para um grupo de usuários. Vamos supor, deixa eu ver se o slide está aqui pertinho. Esse aqui já está pertinho. Imagine que eu tenho no meu projeto essa tabela aqui. Ó. Essa é a tabela que existe no meu projeto. Para alguns usuários que operam na minha empresa, eles precisam acessar alguns dados dessa tabela, mas não ela toda. Então, eu teria que fornecer como se fosse essa parte de acesso para um grupo de usuários. Então, aí, que recurso do banco eu vou fazer? Vou identificar o que tem de interessante nessa tabela para esse grupo de usuários e vou criar uma visão. Aí, vamos supor, ó, eu recebi essa visão, o Wander tem acesso a essa visão. E o diretor do nosso curso tem acesso à tabela inteira. De repente, eu estou com o diretor do curso sentado na mesma sala, uma máquina do lado da outra, eu faço aqui umas consultas, estou fazendo lá minhas atividades, e eu vejo que o diretor, cara, ele acessa um negócio bem mais legal que o meu aqui, com o mesmo nome, por exemplo, tá? Só para o meu exemplo ficar mais fácil aí. Eu falo, pô, rapaz, tem uns negócios aí que o senhor vê aí que eu não vejo, não. E nós estamos mexendo com o mesmo objeto. E aí? Recurso, entre as opções de controle, pode ser segurança. Professor, você não precisa dos outros dados. E aí, para sua segurança, a segurança também da base de dados, a gente forneceu só os dados que você precisa para o senhor enxergar. Por isso a ideia de visão. No entanto, isso aqui não é uma tabela nova. Por ser uma visão, a tabela que existe criada fisicamente no banco de dados é essa que está aqui atrás. E aí a gente vai implementar um objeto no banco de dados que vai fornecer uma consulta sobre essa tabela. E para mim, que sou usuário, eu vou tratar a visão e vou acreditar que ela é uma tabela. Quando, na verdade, aí, como o diretor estava do meu lado, eu falei, rapaz, olha aqui, não me deram acesso a tudo isso, não. E tem algum problema? Não. De acordo com aquilo que você precisa enxergar para desenvolver suas atividades. É isso que esse texto começa a explicar aqui para a gente. Falando que a visão, ou a view, ela é um componente, um objeto de banco de dados. Só para a segurança que ela é usada? Não. Mas vou aí, para não adiantar, tem aí 2, 3 slides, ele abre mais 3 a 4 opções. Ainda na perspectiva da gente entender o que seria uma visão. Dê uma olhada aqui, ó, nesse exemplo gráfico que tem aqui, é uma janela. O cara que vive aqui dentro e nunca saiu, supondo dessa casa, ele acha que o mundo é só isso que a janela dele vê. E é? Não. Então, por exemplo, para trás disso, mais para o lado aqui que ele não consegue ver, que seria do lado como se tivesse uma parede aqui, ó, existem outras partes do mundo, no entanto, ele só consegue visualizar essa parte do mundo. Essa é a ideia do objeto chamado visão. Importante, né? Alguns livros aí tá chamando, usa a expressão tabela lógica ou tabela virtual, mas é uma visão. Esse é o nome do objeto do banco, que aí não interessa qual é o banco de dados. View vai ser Oracle, vai ser PostgreSQL, vai ser MySQL. O que acontece? A View, ela restringe, entre os exemplos que a gente tem, para segurança e integridade de quem está mexendo com a informação. Segurança não é só da pessoa estragar o dado, mexer onde não deve, porque isso a gente já estudou. Coloca o controle de acesso só para ele ler, ele não mexe mais em nada. É para ele também não ter acesso a informações e, de repente, vender para os seus concorrentes. Então, fatores de segurança não é só a segurança de invadir o banco e mexer no dado. Também entra na parte estratégica do banco de dados. Das propriedades da view. Aí essa palavrinha aqui é importante, ó, tabela base ou tabela de origem. A view é um select, como a gente vai ver daqui a pouco no slide. E se é um select, ela não existe fisicamente, verdade? Sim. Mas vem da onde os dados? É isso que a gente chama de tabela base ou tabela de origem. A view é armazenada, ó a pesquisa aí, ó, que a gente está pendente. E em dicionário de dados. Então, ela é um objeto do banco. Ela tem que estar documentada no dicionário para o banco de dados saber utilizá-la, inclusive. Diferentemente das tabelas reais, ou seja, o que não é a visão,
as visões não são objetos físicos. Elas, na verdade, não ocupam espaço físico no HD do banco. Também não podem ser definidas como um objeto que não armazena dados. Por quê? Porque elas manipulam dados, pois não é uma tabela. Vocês vão ver já já, a gente vai começar a brincar com elas. Para o usuário mais leigo, funciona e faz tudo que a tabela faz. Então ele não vai ter nunca a certeza se é uma visão que ele está mexendo ou se é uma tabela. Sendo composta dinamicamente por uma consulta. E essa consulta pode ser simplesinha de um select sobre uma tabela só ou bem complexa. Aqui, a primeira view que a gente está dando uma olhada nela aí, ó, Create View, esse é o nome dela. Abriu, é bem a sintaxe mesmo de tabela, de conjunto. Abrir um parênteses aqui, ele está definindo o conjunto de atributos que forma a view. Então, a view candidatos 2004 tem registro, candidato, cargo, idade e estado. Aqui ele vai definir de verdade quem é essa view. Ele está falando, o registro de verdade é P-código. Quem é P é um atributo, está lá na tabela pessoa. P-nome também está na pessoa. L-cargo está na tabela local. L-cidade na tabela local e L-sigla na tabela local. Onde está fazendo uma junção aqui, ó, e só recuperando o ano de 2004. Então, imagine que a gente tem uma tabela escondida aqui, que guarda todos os candidatos à eleição que o Brasil já teve. E para um funcionário específico que vai fazer análise sobre o que aconteceu na eleição de 2004, a gente dá essa view para ele. Aí ele vai acreditar que nossa empresa só tem os candidatos de 2004. Por quê? Porque ele não consegue acessar o resto dos dados. Tudo que ele vai ter acesso, vai estar sempre recuperando só isso aqui. Ó. E ele tem essa visão, se ele de repente quiser recuperar P-código, não. Se eu restringir o acesso dele a não saber que pessoa existe, local existe, ele vai tentar fazer um desk de pessoa, vai dar, a tabela não existe. Para ele, o código vem em registro. O nome do candidato chama candidato, não chama nome. Isso é uma view. Operação, ó, desk, ele vai descrever essa tabela. A gente viu que isso aqui não é uma tabela. Para ele é. Na hora que ele fizer um desk candidato 2004, vai trazer a descrição igualzinha à tabela. Olha o select dele aqui. Ó. Select asterisco from candidato 2004. Vai recuperar os atributos que a gente viu com todos os dados que tem guardados. Aqui, as operações create, alter e drop funcionam na view igualzinho a gente estudou em tabela. Aqui algumas características. Vamos ver aqui se eu esqueci alguma. Tabela base é onde estão os dados. E mudou a tabela, naturalmente muda o que vai ser apresentado. Vamos por aqui. Não tinha o Lula em 2004, o cara acabou de fazer um select. Alguém que está usando a mesma base fez um insert e incluiu o Lula em 2004. Se o cara fizer a consulta na view de novo, vai aparecer lá e vai falar, mas não inseri, como é que esse negócio aí apareceu? Quem tem acesso às tabelas, lembrando que o banco de dados ele é concorrente, paralelo, então muitas pessoas vão trabalhando ao mesmo tempo. E a view, ela trabalha apresentando os dados que estão na tabela base ou na tabela de origem. Criação de uma view, né? Assim como vocês viram, o comando create, alter e drop são DDLs. O uso da view simplifica a interação do usuário e algumas vezes não só simplifica, mas ajuda ele a de repente ter relatórios bem complexos, cálculos, estatísticas, estratégias de análise de dados e tal. De repente ele acha que é uma view como aquela ali, ó, candidato 2004, vai trazer uma análise, supondo, né, de tudo que teve de votação, eleição, nas eleições de 2004. E, na verdade, ele usa 22 tabelas, aquela view ali, com um monte de cálculo implementado, e você fornece a view simples para o usuário, como a gente leu ali há pouco, onde ele vai achar que ele só faz um comando select naquela view e traz tudo aquilo bonitão, porque já está guardado. Está nada, está sendo gerado. A view pode ser usada como um mecanismo de segurança, restringindo o acesso, a gente já comentou. Em alguns bancos NoSQL, eles conseguem executar consultas com alguma facilidade exatamente implementando visão. Senão ia virar quase uma programação pesada para tirar uma consulta de algumas bases NoSQL. Aqui é uma representação, né, de 4 situações onde view pode ser interessante usar, que a gente já comentou, restrição de acesso, facilidade de consultas complexas, que a gente, supondo de banco de dados,
faz lá e deixa uma tabela pronta com um select muito complexo, que tem lá umas 2 páginas, só o select para realizar a consulta estratégica que a pessoa quer. Permitir a independência dos dados. Então você fornece o dado de maneira independente a quem precisa, sem de verdade ter que fornecer todas as informações para ele. E apresentar aí como se fossem relatórios, exibições, de maneira diferenciada que atenda a situação, a demanda que o usuário tem.